e dava para ver o bom de você estar no estádio, né, na cabine, assim, no caso lá da rádio que eu estava, porque você via aonde o Vitória, nos primeiros minutos, era melhor que o Fortaleza, que é algo que o Fortaleza vem atravessando nas últimas partidas. O posicionamento dentro de campo, assim, do Fortaleza era... Quando tinha uma disputa de bola, você via 2, 3 jogadores do Vitória cercando a jogada e você tinha um do Fortaleza. Então, muitas vezes, quando você vê, assim, de uma maneira recorrente, o adversário que o Fortaleza enfrenta ganhando é porque o posicionamento do time não tá legal, né? E eu acho que isso se deve muito pela maneira como... Eu acho que principalmente esse momento de estabilidade, claro que tem a responsabilidade dos jogadores, tem a diretoria, o Marcelo Paes até falou também pós-Vojvoda hoje na coletiva, falando do momento e tudo mais, ele até colocando ele o principal culpado dessa situação. Mas eu acho que nesse momento, há uma questão mais da comissão técnica. É difícil, às vezes, você trabalhar quando você tem várias peças do seu elenco jogando mal. O Lucero tá mal, Marinho tá mal, Pikachu não tá bem. Tá? São pouquíssimos jogadores nessa primeira temporada que estão jogando bem no Fortaleza. Mas eu ainda acho que o Vojvoda, às vezes, ele complica um jogo que, teoricamente, não era para ter tanta complicação. Eu não digo nem pelo jogo de hoje, não. Assim, hoje o Vitória começou muito bem. Mas no segundo tempo, quando o Vitória sente que, tipo, cara, vai ser difícil, vamos tentar se proteger para jogar, quem sabe, aí para uma escapada, um erro do Fortaleza, que foi exatamente assim que saiu a vitória da equipe baiana, né? Então, eu acho que o grande problema do Fortaleza que ele tem atravessado nesse momento são escolhas que o Vojvoda tem pensado e carências que você tem no elenco, né? Então, jogadores que estão em uma fase e tudo mais. Então, assim, não dá para aceitar Pedro Rocha ser titular nesse momento do Fortaleza. Se o Lucero não jogar, né, já que é o único centroavante que tem, o Pedro Rocha não pode ser essa peça. Não pode ser essa peça. O Moisés, por exemplo, antes de chegar no Fortaleza, ele jogava até mais como referência do que o Pedro Rocha. Você tem o Yarley, um garoto da base. É ruim apostar no jogador da base se o Lucero não jogar. Mas você tem que colocar um jogador que sabe fazer a função. Hoje o Pedro Rocha não sabe nem exercer essa função. Fora outras coisas que ele andou tentando, né? Assim, tipo o Pochettino, que entra no segundo tempo e comete essa penalidade. O Pochettino já ganhou várias oportunidades. Começou como titular, perdeu essa titularidade, jogando mal, seguia como titular, mesmo jogando mal, continuava sendo acionado no segundo tempo, e hoje não fazia sentido nenhum o Pochettino entrar. Nenhum sentido. E aí corrobora mais ainda com a penalidade que ele comete, né? Então, assim, o Fortaleza contratou o Rossetto, teoricamente, para ser um titular. Esse jogador não pode jogar 20 minutos, sabe assim, jogar 20 minutos de uma partida. Não joga desde novembro, tá sem ritmo, mas não pode jogar 20 minutos. Esse jogador em 20 minutos não consegue mostrar, pelo menos, a qualidade que se espera dele, entendeu? Então, assim, eu acho que o Vojvoda ele tem insistido em jogadores que não estão rendendo, fazendo algumas situações que não estão dando o devido encaixe. E ainda o fato de um time que... E aí, isso que o Clisman estava dizendo. O Fortaleza tem mais qualidade. Mesmo o Fortaleza não tendo jogado bem de novo, você olha os 90 minutos, a sensação de que o Fortaleza merecia mais o resultado do que o Vitória. Se você olha até o Clássico Rei, ali eu não sei se ele merecia mais, não. Foi um jogo muito igual. Mas talvez o empate. Mas ele poderia ter vencido também, entendeu? Então o Fortaleza ele tem tido jogos no modo aleatório. Ele não tem a predominância. Porque nem que você precisa ser predominante contra o adversário. Mas você precisa ter segurança. E até às vezes, jogando mal, você descobrir maneiras de como ganhar uma partida sem você estar bem. O Fortaleza, nesse momento, ele não tem nada. Não tem performance, ele não tem, sabe, jogar de maneira reativa e joga por uma bola, ou um jogador especificamente. Não, é uma dependência desse atleta. Não tem. Fortaleza, hoje, ele é um avião que tem vários problemas, né? Que está ali passando pelas dificuldades que está atravessando. Então, eu acho que nesse momento hoje, há uma responsabilidade, o próprio Vojvoda admitiu, né? Até colocou uma frase, né? Hoje não tivemos sangue, né? Não foi um time sanguíneo, assim, na ideia de ser um time mais... Eu usei essa expressão uma vez, tiraram onda aqui, né? Quando eu falava que o time era sanguíneo, ele falou dessa forma. E aí, quando você começa a lembrar, assim, de algumas chances que o Fortaleza perde, teve uma do Marinho, o Crisman vai lembrar, que o Marinho sai, dribla, aí quando é para bater, ele dribla de novo e perde a bola e tal.
esse tipo de... Porque eu não acho... Uma vez você falou Marinho ou Romarinho? Só para Marinho. Não sei, pô, porque tu descreveu o mesmo jogador. Simplesmente é o Não, mesmo mas cara. eu acho que Uma tá diferença mais... de qualidade, pelo amor de Deus. Mas é porque eu acho que o momento, assim, isso dá para ver não só com o Marinho, outros jogadores também passam por isso. Né? O Cero, por exemplo, tá muito mal mesmo, assim. Todos os jogadores que vieram do banco entraram mal, assim, acho que talvez o Escobar é o que escapa, assim, mais ou menos. Mas o que eu quero falar no geral tem muito a ver com é aquela coisa, não é ansiedade, porque já me perguntaram isso uma vez. Tá achando que é ansiedade, meu? Não é, às vezes não é ansiedade, às vezes tá tudo ali desenhado, faz tudo o desenho correto, tem a qualidade necessária para criar a jogada, tabelar, bola na esquerda, aí vem o Moisés, limpa, e aí na hora de finalizar, não finaliza, tenta mais um drible, ou tenta dar um passe. Na hora de trabalhar mais a bola, tenta dar uma finalização, a finalização sai torta. Essa tomada de decisão do Fortaleza é que tá precária, entendeu? Porque eu não acho que aí foi uma coisa que deu para ouvir. Hoje foi aquela derrota realmente que a torcida ficou com raiva, foram 15 mil pessoas na Arena Castelão. E aí você viu de praxe, né? Depois que perde o clássico e perde agora esse jogo dentro de casa, time sem vergonha. Eu não acho que está faltando vergonha ao Fortaleza, está faltando tomada de decisão certa. Eu não acho que o time está deixando de correr, eu não acho que o time está fazendo partidas horrorosas, como alguns falam. Eu acho que o Fortaleza ele está errático, principalmente no último terço. A quantidade de vezes. Isso aconteceu no primeiro tempo. Houve um momento que o Vitória estava com muita dificuldade na saída de bola. Eu acho que o Vitória perdeu umas 3 saídas de bola assim, seguidas. Bolas no pé do Fortaleza. E o Fortaleza não aproveitava isso, entendeu? Então, esse tipo de não ter efetividade, tudo bem, você perde um lance ali. Mas de maneira insistente, sabe? Um jogador vai lá, recupera a bola, aí o outro vem, bate nele, a bola sai. É um time atrapalhado. Hoje o Fortaleza é um time atrapalhado em campo. Então ele consegue acertar, mas esse acerto, muitas vezes, gera um erro seguinte, entendeu? Nunca é um acerto com outro acerto e tudo mais. Então, acho que o resumo dessa derrota para o Fortaleza, ele é novamente um alerta para que o Vojvoda consiga, né, trazer mais os jogadores estarem mais focados. Às vezes essa má fase acontece, é natural, mas eu acho que eu diria até que essa é uma fase até mais preocupante, porque aquela má fase de 2022, havia uma Libertadores para você meio que justificar, havia um elenco mais limitado, havia o fato de você estar jogando com adversários mais complicados, agora não. Agora o Fortaleza, até agora, não ganhou nem de time de Série A, nem B, nem C, só venceu equipe de Série D e sem divisão. E eu nem me apego só a esse fato, não. O Fortaleza poderia ter vencido o Clássico, o Fortaleza poderia ter vencido hoje, por exemplo, mas não é esse o ponto que eu quero destacar. É a maneira segura que a equipe joga. Como é que o Fortaleza sai de uma partida sem tomar gols? Como é que o Fortaleza sai de uma partida fazendo o primeiro, depois fazendo o segundo e tal, tendo realmente a qualidade que ele demonstrou nos outros anos?